Fala, gente, vamos continuar aqui a nossa ideia então sobre as proporções. Falamos da regra de 3 simples e falamos bastante. Vamos agora falar sobre a regra de 3 composta. Essa que é o terror de muita gente, confunde bastante, ela tem alguns critériozinhos, mas eu acho que a dificuldade maior que se encontra, primeiramente, é que a pessoa olha aquele monte de razões e perde sua própria razão. Mas, o que é mais complicado ainda é a análise. Lembra aquela análise que a gente fez no último exemplo? Se é diretamente, se é inversamente, se vai inverter uma, se vai inverter outra, se vai virar D, se vai virar I, se vai acabar com a própria vida, se vai pular da ponte. Então, isso que é complicado, acredito eu. Por quê? Porque você tem 3 ou mais razões. A coisa ficou maior. Lembra a regra de 3 simples? Relação entre duas razões, relação de igualdade entre duas razões. No caso da regra de 3 composta, nós teremos 3 ou mais, poderíamos ter 3, que é o mais comum, 4, que é extrapolando, digamos assim, raramente aparece 5, daí em diante é incomum, né? Mas pode acontecer, 3 ou mais. Então, vamos começar aqui com um exemplo, que eu acho que exemplificando a coisa fica mais fácil de se entender, né? Visualizando o problema. Primeiramente, vamos ter um entendimento, eu vou falar algumas coisinhas aqui, ó. A princípio pode ficar meio obscuro, mas vocês vão ver que isso é bastante simples. Na regra de 3 compostas, nós temos que ter a seguinte ideia. A coluna, a grandeza, né? A coluna que representa a grandeza, onde está a variável, também conhecida como incógnita, ou mais simplesmente, a coluna onde está o x, ela será igual ao produto das grandezas diretamente proporcionais a ela. A coluna onde está o x será igual ao produto, multiplicação, né? Entre as grandezas que são diretamente proporcionais a ela. Repare que a gente sempre se prende a essa questão do diretamente proporcional. Ou seja, você tem lá 3 grandezas, ou 4, que seja, a regra de 3 composta. Apareceu uma que é inversamente proporcional à coluna do x, o que a gente vai fazer? Vai ter que inverter. Apareceram 2 que são inversamente proporcionais, vamos ter que inverter, de modo que todas tenham uma relação direta de proporção, certo? Então, vamos para um exemplo, né, daquele mesmo livro que eu gostei, achei bacana. Ó, fala assim: para alimentar 50 roedores durante 15 dias são necessários 90 kg de ração. Quantos roedores é possível alimentar em 20 dias com 180 kg de ração? Repare que quantos roedores é possível? A variável x vai estar na grandeza roedores, tá? Mas não se preocupe com isso, porque quando você montar a coisa aqui, quando você armar aquele balaio de gato, vai ter um espacinho branco pedindo para colocar o x ali, tá certo? Você vai entender isso muito facilmente. Mas vamos lá. Assim como na regra de 3 simples, vamos anotar aqui as grandezas. Quais são as grandezas? Vamos ver. Ó, para alimentar 50 roedores, então, vamos colocar aqui, ó, um R de roedores. Não precisa escrever a palavra toda, né? Porque gasta espaço, tempo, dá preguiça, a gente cansa, sua toda. Vamos lá. Para alimentar 50 roedores durante 15 dias, eu poderia já ir colocando os números? Poderia. Eu faço assim, tá? Mas didaticamente, ou melhor, para a didática não é tão interessante, né? E vamos com calma. 15 dias, são necessários 90 kg de ração. Então, temos a grandeza quilogramas, né? O que a gente chama de quilo? Então, roedores, dias, quilos. Agora, vamos marcar os valores. Para alimentar 50 roedores, 50 roedores, grandeza roedores. Durante 15 dias, grandeza dias, são necessários 90 kg de ração. Na grandeza quilos. Quantos roedores é possível alimentar? Não se preocupe com o x ainda. Quantos roedores é possível alimentar em 20 dias? 20 dias, onde é que vai o 20?
abaixo do dias. Repare que o número no enunciado, ele sempre está ao lado da grandeza dele. Por exemplo, quando eu li aqui, ó, 50, para alimentar 50 roedores, ó, 50 está ao lado da palavra que representa a grandeza dele, ao lado da palavra roedores. Durante 15 dias, 15 está ao lado de dias, então vai estar aqui. São necessários 90 quilos, 90 está aqui, certo? Continuando, quantos roedores é possível alimentar em 20 dias com 180 quilos de ração? 180 ao lado de quilos vem aqui. E onde é que estará o X? Só pode ser aqui. Certo? Então vamos montar aqui a nossa continha bonita. Olha só, a grandeza, a coluna, ou melhor, mais simplesmente falando, a coluna onde está o X será igual ao produto entre as razões diretamente proporcionais a ele. Repare que eu coloquei o sinal de igual, coloquei o produto, mas no final eu falei diretamente proporcionais e não coloquei nada. Por que eu não coloquei nada? Porque eu não sei se essas porcarias são diretamente ou inversamente proporcionais. O que eu faço se eu não sei? Eu desisto da conta, vou embora. Não. Vamos analisar. Olha só. Como que vai ficar isso daqui? Vamos fazer a análise da seguinte maneira. Nós temos 3 grandezas, então nós vamos analisar em pares. Vamos analisar todas elas, só que tomando 2 a 2. E sempre com a coluna do X. Como que fica isso de um modo prático? Da seguinte maneira. Vamos analisar essas duas. Depois vamos analisar essas duas. Certo? E se tivéssemos mais uma grandeza aqui, ó, analisaríamos essa com a do X, essa coluna com a coluna do X, aqui estaria aqui com a coluna do X, se tivesse mais uma, aqui estaria aqui com a coluna do X, e assim sempre, todas atreladas à coluna do X, tá certo? Então vamos lá, olha só, temos 50 roedores, cada 15 dias, aqui X para 20. Vamos pensar o seguinte, se 50 roedores, né, com a quantidade de ração que a gente tem, a gente alimenta 50 roedores em 15 dias, esqueci, olha só, vamos colocar um desenho aqui, ó, considerar que ela vai ser diretamente proporcional, tá? Vamos partir dela. Se para alimentar 50 roedores essa ração dura 15 dias, para que ela dure 20 dias, ou seja, para que ela dure mais, eu teria que ter mais ou menos roedores? Menos roedores. Porque se eu tiver mais roedores, vai ter mais bicho lá comendo e a ração vai acabar antes. Né? Então olha só, a ração que eu fiz análise daqui para cá, eu vou fazer daqui para cá. De repente fica mais simples. Uma ração dura 15 dias, sendo comida por 50 roedores. Para durar 20 dias, ela tem que ser comida por menos roedores, tem que ser consumida por menos roedores, tem que ser dividida para menos roedores, né? Para que dure mais dias. Então, se eu falei mais aqui e falei menos aqui, ó, uma é mais, a outra é menos. Elas são inversas. Se elas são inversas, uma das duas vai ter que receber a letrinha I, porque são inversas, então uma vai ter que ter I. Se essa daqui já tem D, o I só pode vir aqui. Certo? Então tá lá. Acabou? Não, falta analisar aqui, ó. Certo? Então continuando, olha só. Agora aqui. Se 50 roedores comem 90 quilos de ração, quantos roedores vão comer 180? Certo? Ou, de uma outra maneira, se 90 quilos de ração são suficientes para 50 roedores, 180 vai ser suficiente para mais ou para menos roedores? Olha só, você tem mais ração, né? Você tem uma quantidade maior, então você pode provir isso daqui, proporcionar isso daqui a mais roedores, certo?
Então, olha só. Aumentei a quantidade de ração em quilos, aumentei a quantidade de roedores. Tenho mais ração, tenho mais roedores. Falei mais, elas estão no mesmo sentido. São diretamente proporcionais. Então, aqui veio um Dzinho. Vamos observar o seguinte. Lembra que eu falei? Não somos obrigados a ter 13 letras D, nem a ter 13 letras I, mas somos obrigados a ter 13 letras iguais, sejam 13 ou 3D. O que é mais conveniente? Inverter essas duas para que as três fiquem com a letrinha I, ou inverter só essa daqui para que as três tenham uma letra D? Obviamente, o menos trabalhoso é inverter essa daqui. Não vou falar em mais fácil, mais difícil, porque isso aqui é fácil de qualquer maneira. Mas o menos trabalhoso, essa daqui, inverter só uma. Então vamos inverter essa. Tá certo? Vamos colocar ela aqui abaixo, então. Ó. 50 sobre x é igual, jogo 20 para cima, ponho 15. Essa daqui já é diretamente, então não preciso inverter, assim como eu vou inverter essa. Ponho 90 aqui e o 180 aqui. Tá, por que eu não coloquei a barra de fração, as duas barrinhas? Ó? Se isso daqui é uma multiplicação, vocês concordam que eu posso juntar isso aqui tudo? Olha só, eu posso juntar, é uma multiplicação, até porque se eu fizer a conta, ó, 15 vezes 90 sobre 20 vezes 180, a gente não vai ter uma fração só? Eu multiplico esses dois números e viro um número só. Multiplico esses dois e viro um número só. Um número só em cima e um número só embaixo. Né? Então, de uma forma ou de outra, eu acabaria juntando. Então, eu posso fazer isso. Certo? Certo. Então, o que vamos fazer agora? Podemos multiplicar aqui. Chegaremos a uma regra de 3 simples, porque a regra de 3 composta ela sempre é reduzida, resumida a uma regra de 3 simples. E fazer o produto dos meios e dos extremos, aquela coisa toda que a gente já viu. Mas, melhor do que fazer isso é fazer o quê? Olha só, lembra que quando não aparece sinal de mais ou de menos, nem em cima nem embaixo, nós podemos simplificar, sempre que for possível, claramente. Podemos simplificar, dividir em cima e embaixo pelo mesmo número? Então, vamos fazer. Olha só, vamos simplificar aqui, ó. Corta esse zero com esse zero, estamos dividindo por 10. 90 por 10 é 9, 180 por 10 é 18. Mas olha só que interessante. 9 e 18 não são múltiplos? Sim. Então dá para dividir pelo mesmo número? No caso 9, que é o menor, vamos dividir por 9. 9 por 9 vai dar 1, não vou nem colocar, porque 1 é fator neutro na multiplicação, assim como na divisão. Um número vezes 1 não muda, um número dividido por 1 também não muda, então eu vou colocar. E 18 por 9 vai ficar 2. Acabou? Não, eu posso pegar o 20 e simplificar com o 15, ou pegar o 20 e simplificar com o 2. Qual que a gente vai fazer primeiro? Eu simplifico sempre entre os maiores, para ter uma simplificação mais abrangente, né? Você simplifica uma coisa maior de uma vez. Né? Mas nesse caso aqui, como eu tenho 2, vamos fazer logo por ele para eliminar. Fazer esse 2 sumir, não quero mais ele aí. Então, 20 dividido por 2, como que vai ficar? 10. Olha aqui, ó. Vamos cortar. Vou colocar o número 10 aqui em cima. Temos aí, ó, 10. Tá certo? Ou você poderia fazer 2 por 2, 1, 20 por 2, 10. Dá na mesma. Podemos fazer a conta já? Podemos, mas não faremos ainda. Por quê? Olha aqui, ó. 10 e 15 não são... eles não são múltiplos entre si, mas olha só. Eles têm um divisor comum. Qual que é o divisor comum? É o 5. Né? Eles podem ser divididos por 5. Então 10 por 5 vai ficar 2 e 15 por 5 vai ficar 3. Tá certo? Então vamos organizar essa coisa toda aqui, ó. Vou apagar aqui. Vamos lembrar o seguinte, o que sobrou? Sobrou só o 2 e o 3. Só o 2 e o 3, só o 2 e o 3, só o 2 e o 3. Então 2 e 3, 2 e 3, 2 e 3, 2 e 3, para não esquecer. Porque se esquecer vai ter que fazer tudo de novo. Então, 2 e o 3.
simples, nós já sabemos que isso aqui vai ser direto, porque nós já organizamos a casa, só multiplicar cruzado. 2 vezes x igual a 3 vezes 50. Poderia simplificar já o 2 e o 50 do jeito que está aqui? Poderia. Assim como eu poderia simplificar o 52 do jeito que está aqui, ó. Mas eu não vou falar sobre esse tipo de simplificação, porque pode confundir vocês quando a situação for essa daqui, ó. Aí você pensa, eu posso fazer o 50 com o 2, e não pode. Então, para não confundir, isso aí demanda um pouquinho mais de prática. É simples, mas para não confundir, não vou falar sobre esse tipo de simplificação. Tá? Então, vamos fazer aqui, ó. X igual a 3 vezes 50 sobre 2. Olha aqui o 50 simplificando 2, que eu poderia ter feito aqui e que eu poderia ter feito aqui. Viu? Mas vamos adiante. 50 por 2, 25. 3 vezes 25, 75. Mais 75 o quê? Roedores. Certo? Vamos voltar aqui, que eu já nem lembro mais a pergunta. Ó, tá dizendo assim, ó. Para alimentar 50 roedores durante 15 dias, são necessários 90 kg de ração. Quantos roedores é possível alimentar em 20 dias com 180 kg de ração? Vamos lá, aí eu fiz aqui, tudo certinho. Cadê a resposta? Só para ver se eu não errei. Eu disse 75, né? Vocês conseguem enxergar aí, ó? 75, olha meu dedinho aqui. Opa, deixa eu trocar o dedo, né? Porque isso aqui pode ofender alguém. 75 roedores. Então, tá ficando bom. Olha aí, 75 roedores. É roedor pra cacete. Beleza? Então, isso aí, galera. Qualquer dúvida, pode me procurar.